Neste vídeo, você vai entender qual que é a verdadeira causa da dificuldade em ter total controle sobre seu peso e quais são os passos necessários para você resolver isso para sempre. Esta é uma abordagem revolucionária para te mostrar como perder peso sem prejudicar a sua massa muscular, porque somente assim manterá o seu resultado para sempre. E é justamente o contrário do que acontece com 95% das pessoas que não conseguem manter o resultado depois de emagrecer. Essas pessoas elas perdem massa muscular no processo de eliminar peso. No final deste vídeo você terá uma imagem clara porque isso é completamente diferente de tudo que você conhece. E como tantas pessoas iguais a você estão perdendo peso e mantendo o resultado sem ter que desistir do prazer de comer. Eu vou te mostrar como isso funciona. Você vai entender por que funciona e como pode funcionar para você. Em um processo simples de 3 etapas no projeto FitK Brasil. Você pode até ser cético, tudo bem. Provavelmente já lhe prometeram soluções e fórmulas mágicas. Talvez você já tenha feito até algumas tentativas sem sucesso. Mas o incrível é que, mesmo se você for cético, se você aplicar as 3 etapas, vai funcionar para você também. Depois de assistir o vídeo, você pode obter até a primeira etapa como um presente. Mais tarde eu vou te explicar para quem se destina esse presente. Como surgiu o nosso projeto? Desde 1994, Eli Elimelech forma treinadores de comportamentos nutricionais corretos no Brasil e no exterior. Ele desenvolveu um método com base na sua experiência pessoal em artes marciais, no exercício e na nutrição. O Eli treina pessoas há mais de 20 anos. Ao longo dos anos passaram pelas suas mãos centenas de pessoas na busca para eliminar o peso indesejado. E ele sempre ficou fascinado com essa questão de por que existem pessoas que conseguem e outras que não conseguem. Depois de examinar essa questão com profundidade, ele descobriu que a diferença entre essas pessoas era muito simples. As pessoas que conseguiram perder peso e manter o resultado fizeram uma mudança na causa do excesso de peso e não no excesso de peso em si. Por outro lado, aquelas que lutaram contra o excesso de peso eram como uma sanfona, elas sofreram o efeito sobe e desce na balança. Emagreceram e voltaram a engordar várias e várias vezes, embora até tinham força de vontade. Eu vou te explicar. Você concorda comigo que o objetivo real não é apenas perder peso, mas também manter o resultado? Sem ter que lidar o dia todo com o que é permitido, o que pode, o que não pode, eu estava bem, eu não estava bem. Na verdade, você quer viver como uma pessoa magra. Então, antes de explicar como fazer, eu quero que você entenda primeiro, porque somente se entendermos como chegamos ao excesso de peso, poderemos abordar e cortar o mal pela raiz. Por favor, preste atenção. É um fato comprovado que 99,9% das pessoas que estão com excesso de peso têm um comportamento nutricional errado. E cada efeito tem uma causa. Na verdade, o excesso de peso ou a dificuldade em manter-se magro é o resultado desse comportamento errado, que se tornou um hábito. Nós identificamos 12 fatores de obesidade, que são na verdade 12 tipos de falha na rotina nutricional da maioria das pessoas, o que representa cerca de 99,9% das razões do excesso de peso. Quem está acima do peso tem no mínimo uma destas falhas. Na verdade, estas falhas são comportamentos nutricionais que se repetem conscientemente ou inconscientemente, forçando a pessoa a ganhar peso. Aqueles que desconhecem ou não sabem como identificar os seus próprios fatores de obesidade buscam soluções com dietas mágicas, que só prejudicam o metabolismo e aumentam o problema. Na verdade, não saber como dominá-los causa uma frustração contínua. Tá? É importante entender que enquanto não resolver as falhas que causaram o excesso de peso e criar em seu lugar um comportamento novo e confortável, nenhuma dieta vai ajudar, nenhuma força de vontade vai ajudar, nenhuma agulha mágica vai ajudar, nenhuma pílula mágica vai ajudar. De fato, qualquer solução que tente resolver o excesso de peso sem abordar os fatores de obesidade apenas vai causar mais frustração. Apenas uma nova trilha, ou seja, novos comportamentos que irão gerar o resultado correto, o resultado certo. Na verdade, as pessoas que conseguiram perder peso e se manter dentro do resultado alteraram a causa do excesso de peso e não o excesso de peso em si. Eu vou explicar como fazê-lo.
É importante entender que os fatores de obesidade em uma pessoa são diferentes dos de outra pessoa. Então não pode haver uma mesma solução para todo mundo. Uma nova trilha só pode ser construída com um treinamento pessoal, de acordo com as várias falhas que cada pessoa tem. Isto é feito em um processo de 3 etapas. Eu vou explicar para que você possa entender como isso realmente acontece. Exemplo: Osmar vivia com fome e fazia refeições enormes. Trabalhamos com ele principalmente em técnicas de refeições reduzidas e fracionadas, sem alterar o que ele comia. Em menos de um mês ele sentiu que não precisava mais de grandes refeições e o peso começou a diminuir, sem nenhuma dificuldade. Em 4 meses ele eliminou 20 quilos e se sente tão bem como nunca se sentiu antes. Ele não se apegou a nenhum menu, que logo ele iria enjoar, né? E faria ele retornar à sua rotina anterior. Ele apenas mudou seus hábitos. Já Esther, por outro lado, não fazia refeições regulares. Ela beliscava o dia inteiro. Em vez de orientá-la a não beliscar mais, o que não ia funcionar por muito tempo, nós a ensinamos como planejar a sua agenda e colocar os nutrientes importantes. Um processo que eliminou completamente o seu desejo de ficar beliscando. Em 4 meses, Esther eliminou 11 quilos. E o melhor, sem reter gordura localizada. Esther não criou de repente força de vontade. Ela gostou de aprender a planejar e preparar suas refeições, que a alimentam de verdade e diminuem todos os seus desejos de beliscar. Hoje, ela se sente muito mais com energia e vitalidade e está muito mais confortável com o seu novo comportamento e rotina. Você consegue entender? Este é o X da questão. Quando você lida com a raiz do problema, o excesso de peso ele é perdido sem esforço. Assim como eu disse, razões diferentes para o excesso de peso requerem processos diferentes. Então, quais são realmente as 3 etapas do projeto FitK Brasil para se livrar do excesso de peso e manter-se magro para sempre? Etapa 1. Nessa etapa, nós vamos identificar os fatores de obesidade. Em outras palavras, identificar suas deficiências nutricionais e o seu comportamento nutricional para poder chegar ao peso ideal. São 12 os fatores de obesidade que analisamos. Nesta primeira etapa, realizamos um diagnóstico da situação atual. Vamos examinar a porcentagem de gordura, massa muscular, a gordura abdominal e o peso. Depois vamos explicar e comparar estes índices com uma tabela de referência. Em seguida, realizamos uma análise completa do seu comportamento nutricional e vamos identificar as falhas que estão acabando com todos os seus esforços para perder peso. Então saberemos exatamente o que teremos que trabalhar e quais os passos a seguir para levar você a emagrecer e ficar magra para sempre. Etapa número 2. Nós vamos construir uma nova trilha. Em outras palavras, construiremos com você novos hábitos de comportamento nutricional correto. Um trabalho individual e personalizado. O objetivo nessa fase é substituir os comportamentos errados por comportamentos corretos. E assim nós vamos construir novos hábitos. Começaremos por construir uma rotina personalizada, que estará de acordo com a sua rotina atual e de acordo com suas preferências alimentares. Ou seja, ela vai ser confortável para você. Lembre-se que cada indivíduo tem sua própria rotina e as suas preferências alimentares. Por exemplo, há pessoas que trabalham por turnos, outras que trabalham em horário fixo, algumas ficam fora de casa o dia todo, outras ficam em casa o dia todo, há vegetarianos, veganos, os que gostam de leite, os que não gostam e por aí vai. Então, com um processo correto e estruturado, nós vamos substituir os comportamentos errados, criando uma nova direção e estabelecendo uma rotina confortável com um comportamento correto. Mas, cuidado! Um dos erros das pessoas que querem perder peso é concentrar-se no que não devem comer. Vou explicar. Quando uma pessoa quer perder peso, é óbvio que os excessos da rotina devem ser reduzidos, os excessos de carboidrato, açúcares, sais, gorduras e por aí vai, tá? Estes excessos foram a causa do ganho de peso. Embora o problema pareça ser os excessos, a verdade é que os excessos são o resultado de querer comer ou beliscar desnecessariamente, o que chamamos de ansiedade. A ansiedade é, na verdade, a forma que o corpo usa para nos informar sobre as carências que temos em nossa rotina alimentar. Ou seja, quando temos carência, sentimos desejos que nos fazem comer e beliscar desnecessariamente. Em seguida, comemos além do que é necessário, criando uma dieta desequilibrada. Então, uma rotina com carências nutricionais é o que causa a ansiedade. Por outro lado, há excessos.
que são causados pelos desejos. Neste estado de desequilíbrio nutricional, ganhar peso é muito fácil. Mas se cuidarmos de completar as faltas, garantindo que o nosso corpo receba tudo o que precisa, não teremos desejos e não sentiremos a necessidade de ficar comendo e beliscando descontroladamente. Logo, quando se tem um equilíbrio nutricional, não temos ansiedade. E assim é fácil baixar o peso e manter o resultado. Portanto, não vamos nos concentrar no que não devemos comer. E sim, vamos cuidar de uma maneira prática de comer o que é necessário, garantindo uma rotina alimentar equilibrada e sem ansiedade. Desta forma, o corpo não entra em estado de defesa, fazendo o excesso de peso simplesmente desaparecer. Tá? Como você entendeu, fazer dieta causa uma ansiedade e, além disso, reduz a massa muscular, devido à falta de proteína. A perda de massa muscular cria flacidez e o corpo queimará menos calorias durante o dia, porque os músculos são os nossos principais consumidores de caloria. Neste caso, quando você perde peso, ele retorna rapidamente e a próxima tentativa de emagrecer será muito mais difícil. No método do Projeto FitCar Brasil, nós criamos um equilíbrio nutricional, reduzimos a porcentagem de gordura ao invés de reduzir a massa muscular. Você não terá ansiedade e não vai sentir fome. Você pode ver nas fotos que os nossos clientes não só perdem peso, mas também modelam o corpo. Etapa número 3. Nesta fase começa o acompanhamento e a fixação na nova trilha, ou seja, os novos hábitos. É aqui que trabalhamos para acelerar o processo. Ao longo de um período de 4 meses, você terá um encontro semanal, um treinamento semanal e um encontro periódico de avaliação. Além disso, você e seu treinador irão verificar o que funciona melhor para você. Ele vai fortalecer seus pontos fortes e vai te ensinar como ignorar suas fraquezas, com alternativas ainda mais confortáveis. Nesta fase, o novo comportamento ele é repetido por algum tempo, sempre monitorado pelo seu treinador pessoal, até de fato ele se tornar um hábito e você se sentirá tão confortável e tão bem que nunca mais vai querer voltar para o seu antigo comportamento que te fez engordar. Eu quero dizer que você terá construído uma nova trilha dentro de um processo estruturado e equilibrado nutricionalmente. Garantimos assim que você vai ficar magro para sempre. Qual é o próximo passo? O primeiro passo é a decisão. Decida sair de onde você está, independente da sua situação atual. Este é um passo importante e por isso nós queremos ajudá-lo. Você tem a opção de obter a primeira fase do programa grátis, sem nenhum compromisso. Mas é claro que nós temos uma pequena condição. Um treinador fará a análise da sua situação atual. Isto vai levar aproximadamente 1 hora, como eu disse, sem custos ou obrigações. Esta análise pode acontecer na sua casa ou numa central próxima a você. Neste encontro pessoal, o treinador fará 3 coisas. Primeiro, ele irá verificar seus índices de porcentagem de gordura, de músculo, gordura abdominal e vai te dizer como eles estão em relação a uma tabela comparativa de referência. Segundo, você vai receber a análise do seu comportamento nutricional para identificar os seus fatores de obesidade. Conhecerá quais são os seus comportamentos que te impedem de emagrecer e os 12 fatores de obesidade analisados. Terceiro, ele vai te apresentar um plano personalizado para você alcançar o seu objetivo. Vai te explicar exatamente o caminho e como segui-lo. Se você se sentir pronto, pode iniciar agora o processo para alcançar o seu objetivo. Mas, como eu disse, temos uma pequena condição sobre o encontro pessoal. Como realmente investimos o nosso tempo lhe dando tudo o que foi dito da melhor maneira possível, queremos dar esta oportunidade somente às pessoas que realmente tomaram a decisão de se cuidar e emagrecer. Por isso, queremos como condição prévia para o encontro o seu verdadeiro desejo de resolver o problema, livrar-se do excesso de peso e manter o resultado para sempre. Queremos conhecer as pessoas que dizem: estou farto disso, eu não quero continuar assim, eu realmente quero emagrecer e estou comprometido comigo mesmo. O encontro pessoal não tem vínculo nenhum, portanto, se você se sentir comprometido com você mesmo, não perca a oportunidade de conhecer as suas falhas que te impedem de eliminar o peso que você deseja. E o principal, dentro do projeto, eliminar estas falhas. Tenho certeza que você vai fazer uma mudança revolucionária. Agora, preencha aqui embaixo os dados para que o treinador possa te retornar e combinar o seu encontro pessoal. Sucesso!